Bom dia, senhoras. Verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 28ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 4 de novembro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Gonçalves Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, e hoje a participação dos advogados, doutor Tiago Matos e doutor Carlos Sintra. Presente Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, elas foram reencaminhadas para os ajustes necessários. Passo a palavra à secretária Vaneide, que fará a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores nas respectivas resoluções e despachos retificadas pelos conselheiros relatores. Passo a palavra, então, à Vaneide para reler as resoluções recebidas. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores membros. Os processos que foram enviados de resoluções foram os seguintes. De relatoria do doutor Saulo Gonçalves Santos, processo 3837/2017, auto de infração 2016-25301, processo 500/2018, auto de infração 2017-21242. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo de número 6129/2017, auto de infração 2017-17447. Da relatoria da doutora Antônia Helena Gomes, processo de número 3339/2018, auto de infração 2018-04583. Da relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre, processo de número 1456/2017, auto de infração 2017-0698. Foram somente esses, senhor presidente. Obrigado, Vaneide. Eu indago aos senhores se alguma correção dos processos que foram lidos. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, estão aprovadas e constarão na ata de amanhã. Passo a palavra também a Vaneide, que fará a leitura da ata da 27ª sessão ordinária, também com as observações que os senhores fizeram, em virtude de terem recebido antecipadamente para algum ajuste. Com a palavra, Vaneide. Ata da 27ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020, aos 3 dias do mês de novembro de 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 27ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se esses receberam as resoluções referentes aos processos descritos pela secretária. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 1977/2016, auto de infração 2018-03448, processo 2179/2018, auto de infração 2018-01883, processo 2671/2018, auto de infração 2018-05346, processo 2672/2018, auto de infração 2018-05348,
Processo 867 de 2016, auto de infração 2018-18188. Processo 868/2019, auto de infração 2018-18209. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 468/2016, auto de infração 2015-19283. Processo 2088/2018, auto de infração 2018-02639. Processo 2089/2018, auto de infração 2018-02640. Não tendo sido apresentadas sugestões de correções, as resoluções foram aprovadas. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Senhor presidente, a decisão que vou ler vai servir para os 4 processos que irei relacionar a seguir, certo? Processo de recurso número 6553/2018, auto de infração 2017-18530, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Processo de número 6551/2017, auto de infração 2017-18527, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Processo de recurso número 6554/2017, auto de infração 2017-18534, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. E, por último, processo de recurso número 6555/2017, auto de infração 2017-18536, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. A decisão comum é a seguinte: o conselheiro relator, após averiguar que a data da postagem do AR difere da data informada no sistema CAF, votou pela realização de diligência para as seguintes providências. 1. Solicitar da autoridade fiscal autuante o AR, aviso de recebimento dos Correios, original, relativo à intimação do contribuinte acerca do auto de infração em lide. 2. Solicitar também que apresente o documento que deu guarida à informação no CAF, que a intimação por AR ocorreu no dia 23 de outubro de 2017. Era somente isso, senhor presidente. Senhores, alguma alteração? Desculpa ser feita na ata que foi lida. Então, considera-se aprovada. E passaremos, então, para a ordem do dia. Hoje, teremos a participação do doutor Tiago, do doutor Carlos César Sintra, de um processo que esteve em pauta no dia 7 de outubro de 2020, e houve um pedido de vista do conselheiro William, processo da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo de recurso 6287 de 2017, auto de infração 2017-16172, em que é recorrente comercial de Mildezas Freitas e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Como já falei anteriormente, relatoria da doutora Mônica, pedido de vista do doutor William, a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito fiscal. Doutor Sintra e doutor Tiago estão presentes. Doutor Sintra e doutor Tiago Matos, gostaríamos de que abrisse aqui a Câmara, né, para fazermos a saudação aos senhores, e iniciarmos aqui o relato do processo. Doutor Sintra, não escutamos. Não ouvimos sua voz. Também não aparece para mim, não estou vendo. Parece que está um problema na comunicação, não conseguimos a imagem, né, e o som não chega.
presidente aqui está indicando 10 pessoas presentes. E tem assim, em cima, né, do lado esquerdo. Carlos Cinto também está aqui, mas não aparece na tela. Parece que a tela tem capacidade máxima de 9. Não sei se está no computador. Né? Não tenho certeza. Vamos aguardar um pouco mais aqui. Se persistir, podemos fazer a inversão da ordem dos processos. Aparece ele aqui, realmente, mas ele não sei. Agora apareceu o doutor Tiago aqui também, né? Seu microfone, Pedro. Doutor Tiago, participa. O presidente, nós Pronto. estamos fazendo aqui pelo celular, vocês estão vendo e ouvindo bem agora? Sim, sim. Pois é, pelo computador aqui, a gente estava ouvindo bem, mas deve ser algum problema daqui no nosso computador, aí nós vamos fazer aqui pelo celular, mas estamos vendo e ouvindo bem, presidente. Estamos a postos aqui, tá certo? Para participar, se na hipótese de sermos convocados. Obrigado, presidente. Perfeito. Era exatamente esse teste, né, inicial, para que não haja nenhum prejuízo às partes. Muito obrigado, presidente. Já anunciado, então, o processo, o 6287 de 2017, como já falei anteriormente, esse processo teve em sessão dia 7 de outubro, a um pedido de vista do Dr. William. Passo a palavra à doutora Mônica Maria Castelo, que fará o relato do processo, do auto, e posteriormente ouviremos aqui o Dr. William, que pediu vista do processo e acrescentará algum elemento, o esclarecimento, né, que quando do pedido de vista. Então, passo a palavra à doutora Mônica para início do relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. De antemão, já peço desculpa pela voz, que eu estou um pouco rouca. Bom dia, senhores advogados da parte, senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, nobres colegas, conselheiros, conselheira. Vou passar aqui para outra tela. Como já foi dito pela presidência, esse processo já esteve em julgamento no dia 7 de outubro, né, do mês passado, teve um pedido de vista do Dr. William, tá? Mas eu vou relembrar para os senhores, eu não lembro se era essa mesma composição. Trata a acusação fiscal de uma falta de recolhimento do imposto em decorrência da falta de escrituração de 2 notas fiscais de vendas realizadas no mês de dezembro de 2012. Consta no relato da informação complementar que a falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas resultou na falta de recolhimento do ICMS normal. A infração foi detectada após o cruzamento de dados dos registros fiscais da empresa fiscalizada e de contribuintes destinatários. A conduta infringiu o artigo 73 e 74 do decreto, gerando a aplicação da penalidade do 123.1c da 12.670, alterada pela 13.418 de 2003. Em sede de impugnação, foi alegada a inexistência do ilícito apontado, que as notas fiscais indicadas na atuação foram canceladas, sendo emitidas outras em substituição, falta de elementos probatórios e requereu a improcedência do auto de infração. O julgador singular entendeu que o auto de infração não merece reparo, e o contribuinte não apresentou provas de que cumpriu o cancelamento das notas fiscais conforme a legislação. Entendeu como descabidas as alegações de ausência de provas. Isso posto, julgou pela procedência da ação fiscal. Em sede de recurso ordinário, o recorrente alegou basicamente os mesmos argumentos impugnatórios: equívoco da decisão monocrática, inexistência do ilícito fiscal, que as notas fiscais eletrônicas foram canceladas e substituídas por outras, e por erro do setor competente não foram escrituradas. Necessidade da prova pericial para atestar a veracidade da acusação, apresentou quesitos que constam as folhas 54. Requeriu a improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária sugeriu a declaração de procedência da ação fiscal,
que as notas fiscais objeto da autuação são aquelas alegadas pelo contribuinte como em substituição às notas canceladas, que não foram escrituradas, mas as que substituíram. Entende pelo afastamento da perícia, visto que os elementos acusatórios são incontroversos, que os elementos de prova estão demonstrados de forma clara e inequívoca. A Procuradoria acompanhou o parecer e é o relatório. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passo então a palavra ao doutor William Falcão, solicitou vista do processo no dia 7 de outubro, processo que retorna hoje para maior discussão e votação, né? Com a palavra, doutor William. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros, Eva, secretária, advogado, doutor Carlos Cinto e doutor Tiago. Pois bem, a discussão na época foi interessante, eu acho que hoje continuará sendo, né? A conselheira Mônica já disse que se trata, que é a falta de recolhimento do ICMS por conta de duas notas fiscais emitidas em operações internas e não lançadas na FD. Por consequência, foi cobrado o imposto dessas duas notas. A obrigação não é acessória, é fazer recolhimento, cobra do imposto, já que a empresa, no período, teve saldo devedor. Se teve tal saldo devedor e essas notas não foram escrituradas na FD, registradas na FD, foi cobrado o imposto. A nota fiscal, a base de cálculo é 50.232,02, é uma nota fiscal de R$50 mil e uma de R$232,02, cujo imposto reclamado é de R$ 8.539,44 e a multa uma vez o valor do imposto. O que é que o contribuinte diz? Sim, essas notas fiscais são duas, 4034 e 4147. O contribuinte disse lá na época que realmente eu não escriturei, eu não registrei na FD as notas fiscais. Confessa, FD. Não escriturou a nota FD. Só que ele informa que estas duas notas, cujo imposto está sendo reclamado, elas são a consequência de duas notas fiscais que foram canceladas, da mesma mercadoria, do mesmo valor, do mesmo contribuinte. É isso. São duas notas. Essas que estão sendo cobradas é a 4034 e a 4147. No processo, ela consta da folha 17 e 18. As duas notas fiscais que o contribuinte diz que expediu, cancelou, mas registrou na FD o imposto foi recolhido, é a 4132 e a 4147. 4132 e a 4033, aliás, e a 4132. Duas notas fiscais. Eu fiz um levantamento, assim, a obrigação é de falta de recolhimento. Aí eu me manifestei, até no final, botei salvo melhor juízo, de que o próprio contribuinte confessa que as duas notas fiscais, que alvo da falta de recolhimento no auto de infração, realmente não foram canceladas. Não foram canceladas. Mas as notas antecedentes, que foram canceladas, o imposto foi pago. Eu tive minhas limitações na pesquisa mesmo, porque esse auto, né, tinha outras tarefas, e esse auto foi logo no segundo dia, que nem está sendo hoje. Eu consegui verificar e expedir o documento no SPED, que elas realmente foram canceladas. E elas estão na FD, escriturada na FD. Aí tem a questão do imposto. O imposto foi pago ou não? Em tese, cancelada, é que quando era em papel, vocês colocavam lá do registro de entrada e colocavam a observação cancelada, para aquele imposto não ir para apuração do ICMS, né? Na FD é mais complexo, mas quando você lê o artigo 275, 276A da escrituração fiscal digital, o parágrafo 3º, ele diz: o contribuinte está obrigado a escriturar e a prestar informações fiscais em arquivo digital referentes a
totalidade das operações de entrada e de saída de mercadoria na FD. Leio o resto, não. A totalidade. Então, mesmo cancelada, ele tem que informar na FD, certo? E ele fez, o cancelado informou na FD. Mas, eu consultei alguns colegas e eles desse jeito. A nota fiscal cancelada, ela tem um código diferente da normal. O normal é 1 e a cancelada tem outro número. Eu conversei com 2 colegas, aí não lembrava o número que tem, que é justamente para, apesar de estar declarada na FD 2, né, o item 2, apesar de estar declarada na FD, o imposto não é levado para apuração, para efeito de recolhimento, mas ela é obrigada a escriturar mesmo cancelado, está lá no parágrafo 3º, é a totalidade das operações, não está fazendo exceção a se cancelada não escritura, e realmente escriturou, está na FD, e pronto, baseado nisso, né, eu fui e disse assim, ó, se o imposto tivesse sido efetivamente recolhido, claro, não é para ter sido recolhido, é para estar aí no código para não ser recolhido. Caso tenha sido recolhido, aí eu entendo que, para efeito de análise, as notas fiscais lá realmente não foram escrituradas, essas 2 notas de hoje. Então, caberia, na FD, caberia a multa por descumprimento da obrigação acessória. Mas o imposto, já que estão vinculados, não caberia, né? Isso foi o que eu pensei. Mas, para isso, para chegar a esse ponto, teria que fazer a análise, tem como ver no SPED, eu aqui reconheço que não tive condição de analisar isso lá no SPED. Lá no SPED tem uma lupazinha lá do lado que você verifica. Mas eu não consegui esse acesso aqui em casa. Lá na Fazenda poderia ter conseguido. Aí, por isso que eu disse, salvo o melhor juiz, se analisasse essa questão, e se não é para ter se levado à apuração. O código, quando cancelado, é o código diferente do código normal. Não é para, mas se foi, tanto é que está até uma perícia, o contribuinte, aí eu entenderia que não caberia cobrar esse imposto, cobraria só a descumprimento de obrigação acessória, que no caso concreto não poderia, porque a acusação de falta de recolhimento. Aí, foi assim que eu me manifestei. O contribuinte, Vandeiro passou para mim, que eu não sei se processo, não, acho que não foi digitalizado o processo, não, mas passou para mim, o contribuinte entrou com os memoriais, e no memorial está trazendo o livro registro de saídas. E no livro registro de saída, ele está demonstrando que as notas fiscais canceladas estão lá no livro registro de saída. Só, por exemplo, a 4132, que foi cancelada, está lá, escriturada, está o código 2, já estou vendo aqui, a Cília Mônica até apontou daí que era o código 2, está no código 2, 4132, o valor dessa nota é R$50 mil, o imposto 8.500, essa nota está aqui. Está no livro registro de saídas. Agora, no código 2, está demonstrado que ele colocou lá. Não tem do lado, ao contrário de outros que a gente viu o nome cancelado, não tem do lado dela, mas está lá no código 2. Não localizei a outra, que é muita informação. O advogado aí, doutor Cacinta, vai dizer. Agora, até aí, a gente vê que o papel do contribuinte foi feito correto, cancelou. Agora, houve o recolhimento desse imposto, que ele defende, aí eu não tenho essa certeza. E aí, é um período que eu encerro a minha fala, depois a gente pode discutir mais. Obrigado, doutor William. Na forma regimental, passa então a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, nossa queridíssima secretária, doutor Sintra e doutor Tiago, sejam muito bem-vindos a mais essa sessão. O que nós temos para definir é uma questão formal, e a questão formal já foi muito bem explicitada pelo doutor William, pelo relator não, pelo que pediu vista dos autos do processo, em que ele explica que a nota fiscal que foi cancelada, ela foi cancelada regularmente, com o código 2. No sistema, o que é que esse código 2 representa? Representa o cancelamento.
Quer dizer, para o sistema, o Código 2 representa o cancelamento. Se aquela nota fiscal foi cancelada, é evidente que ela não é registrada, não tem um resultado em todos os campos. Essa é a lógica. Quer dizer, o próprio sistema que foi montado de escrituração fiscal, digital, ele já, quando é colocado o Código 2, indicado o Código 2, eu creio, e aí é um raciocínio lógico, significa que todas as notas fiscais registradas no Código 2 não devem ser incluídas na apuração, porque são notas fiscais canceladas. Mas remanesce a dúvida quanto, porque esse é o argumento da parte, foi nesse sentido até que a Procuradoria se manifestou preliminarmente. Ora, se as notas fiscais canceladas, elas acabaram resultando no recolhimento do imposto, as notas fiscais que não foram registradas deveria ter sido autuada, então seria por descumprimento de obrigação tributária acessória, tendo em vista que o principal imposto já teria sido recolhido em razão do registro indevido das notas fiscais canceladas, da apuração, da inclusão na apuração das notas fiscais canceladas. Mas essa dúvida permanece. A lógica pelo sistema é que, com o Código 2, a nota fiscal foi cancelada e, portanto, não produziu nenhum resultado na apuração. Essa é a lógica. Caberia, então, a parte aí demonstrar que, apesar de ter sido incluído no Código 2, ainda assim houve efetivamente o recolhimento do imposto relativo às notas fiscais canceladas, de modo que se pudesse realizar a devida, diria, compensação no que se refere às notas fiscais que não foram registradas do imposto. Mas, diante das explicações dadas pelo Dr. William, me parece que a contraprova desse fato aí cabe, então, a recorrente demonstrar que houve o recolhimento do imposto. Essa é a manifestação preliminar da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Então, na forma regimental, passa a palavra ao representante da empresa, doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, ilustre conselheira relatora, distintos conselheiros, senhora secretária. Presidente, antes de fazer as nossas considerações, eu queria fazer uma saudação especial, uma pessoa que eu tenho muita estima, e pela primeira vez hoje eu estou participando de uma sessão com ele presente, que é o doutor Saulo Santos, jovem talento, tá certo? Que certamente do contencioso vai agregar muito, com a inteligência, tá certo? Com a seriedade, com a postura muito equilibrada, que ele sempre manifestou, quer quando foi magistrado, presentemente na condição de procurador, enfim. Então, aqui vai minha saudação especial, tá certo, ao doutor Saulo, e eu faço esse registro porque essa é a primeira sessão em que eu participo, ele estando presente. Com relação ao processo, eu vou fazer parcialmente as palavras do professor Matheus, que revelou a precisão cirúrgica do voto vista do conselheiro William. O conselheiro William, que também não é surpresa para nenhum de nós, ele conseguiu tocar na questão nefrálgica do presente caso. Qual é? É a de verdadeiramente saber se as notas fiscais em questão constam no livro de apuração que integra o SPED da empresa. A empresa nos encaminhou um arquivo e nós juntamos, evidenciando que elas foram escrituradas. Só uma observação, conselheiro William. A outra nota está na página anterior, se eu não me engano, folhas 42 e 43 dos autos. A 43 tem a nota fiscal que o doutor William aludiu, e a 42 tem outra nota cujo valor é um valor, aquela de valor menor. Enfim, então, a questão se cinge, este conselho vai ter de decidir, ao nosso sentir, respeitadas as opiniões em sentido contrário, se verdadeiramente o imposto que foi lançado no livro de saída dessas duas notas fiscais compôs a apuração do ICMS no período. Se sim, nós entendemos, tal como assinalou o distinto conselheiro William, não cabe se cogitar de falta de recolhimento. No relato, a gente acusa que, na verdade, foram emitidas notas, minutos depois foram emitidas outras notas fiscais de substituição, enfim. Mesmo destinatário, mesmo valor,
tá certo? Isso nós destacamos já na sessão anterior. E aí, caso tenha havido esse cômputo desse ICMS, presidente, na apuração do contribuinte, esta infração não pode ser julgada procedente. E aí o conselheiro William também, de maneira muito, ao nosso ver, acertada, disse: e a falta de escrituração? Não foi objeto de discussão, não está sendo objeto de discussão neste processo. Então, parece-nos que as discussões, e talvez em sessão seja possível averiguar isso, quem tenha mais intimidade aí, a própria distinta relatora, a conselheira Mônica, ou algum outro colega que tenha acesso, consiga visualizar no SPED, na apuração do contribuinte, a inclusão ou não desse documento. Se isso for possível fazer em sessão, presidente, não há... Eu acho que talvez seja razoável que o desfecho se dê hoje, se dê agora. Se não, o encaminhamento aí para uma análise posterior, caso não seja possível fazer em sessão, parece que é o mínimo que pode ser feito. Principalmente pelo seguinte, porque o professor Matheus dá uma notícia, aí por isso é que eu não vou contestar, mas eu vou dizer que não tenho essa informação. No livro de saída, aparece, e aí a ignorância é minha, presidente, doutor Matheus, aparece na linha modelo, número e série. Tá certo? Nas cotas trazidas pela empresa, realmente há alguns outros documentos, e na verdade aqui aparece série 2. Eu não tenho nenhuma cerimônia em evidenciar absoluta ignorância em aceitar que não tem notícia do que significa esse série 2. O professor Matheus informou que supostamente essa série 2 significa que o documento não foi cancelado, diz respeito a um cancelamento e que, portanto, o sistema não deveria permitir que ela fosse computada. Eu insisto, isso pode ser, não estou contestando, porque, de fato, não tenho essa informação. Me chama a atenção essa questão da série. No livro de saída tem série, tá certo? Eu não sei se essa série é o código a que se refere o professor Matheus Viana Neto. Mas eu entendo, presidente, com isso eu estou encerrando, que a segurança para a Câmara, a segurança para a empresa recomenda que se averigue se de fato esse imposto que foi lançado no livro de saída foi computado na apuração. Vou finalizar aludindo a uma observação que o antigo conselheiro, o doutor Manuel Marcelo conviveu com ele, o doutor Matheus também. Tinha um conselheiro da FIEC que ele costumava dizer que contencioso tem que fazer justiça de centavo e de milhões. Esse processo é um processo cujo valor é um valor, tá certo, não expressivo, mas nem por isso, tá certo, o contencioso deve ser condescendente com aquele contribuinte que apregoa, ou então também tapar os olhos e trabalhar com presunções não confirmadas em documentos para fim de condenar o contribuinte. Era o que aquele conselheiro dizia. Não interessa, o que a gente menos deve olhar, ele dizia, é o valor. Eu quero saber, eu quero fazer justiça fiscal. E fazer justiça fiscal, muitas vezes, recomenda que proceda, sim, a confirmação, para que, inclusive, o contribuinte se convença que deve, porque, num caso como esse, se de fato, até em sessão, presidente, se ficar constatado, olha, esse imposto não foi considerado na apuração, de amanhã mesmo eu digo, nós vamos pagar isso aqui, aproveitar o descontozinho, porque de fato não foi computado. Coisa diversa é nós não temos esta certeza, tá certo? E aí isso causar algum tipo de insegurança por parte do contribuinte. Mas, presidente, em súmula, nós entendemos isso. O contribuinte alega que não houve falta de recolhimento, porque, segundo ele, eu estou fazendo minhas palavras dele, esse imposto teria sido levado em conta na apuração. Foi suscitada essa questão por parte do distinto procurador. Caso os senhores não consigam, em sessão, dirimir esta incerteza, presidente, de modo a decidir pela improcedência da falta de recolhimento ou pela procedência da falta de recolhimento, parece-me que uma alternativa que resta é o encaminhamento do processo com uma diligência simples para que se averigue até que ponto esse imposto lançado no livro de saída, nas duas notas, ele repercutiu na apuração. Renovando meus cumprimentos a todos, sempre é uma satisfação rever todos aqui com saúde, com muita disposição. Nós vamos aguardar a manifestação desta Egrégia Câmara, pedindo só a oportunidade, presidente, para prestar um outro esclarecimento por ocasião dos debates, se assim Vossa Excelência permitir. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia. Obrigado, doutor Sintra. Processo em discussão, senhores.
Senhor presidente, só uma coisa, eu estou aqui, não é na discussão ainda não, é só uma informação. Eu estou aqui olhando no registro de saídas, que foi juntado aí ao processo, e eu estou observando que, assim, quando tem cancelado, o contribuinte coloca só o número da nota. Eu estou observando isso aqui, no registro de saída, cancelado, só o número da nota, aí do lado, cancelado, que nem era feito no livro físico. E essas notas fiscais 4033 e 4132, eu já localizei também a outra, ele descreve tudo normal nela, tudo normal. Aí eu procurei, se não, eu colocava o código para não ir para apuração. E eu não sei, só vejo espécie, subsérie, número, dia, o valor contábil, assim, esse código. Até me disseram que o valor normal é 1, eu não vi 1 em canto nenhum, e aqui as notas não são todas canceladas, não vi esse. E aqui, eu vejo que tem subsérie 2, número 2. Eu acho que no livro registro de saída não tem essa declaração desse código 1 ou 2, cancelado ou não cancelado. Eu não vi. É só isso. O que me chamou a atenção é que algumas notas que estão aqui registradas como cancelado só consta o número do auto de infração, não consta valor, não consta só o número do auto de infração e a data que ela foi da data. Eu vi só isso. Processo de discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, senhores conselheiros, conselheiras, doutor Sintra, eu confesso a minha ignorância quanto ao sistema de lançamento do contribuinte, né? Se ele colocando no registro de saída o código 2, se ele vai ou não para apuração. Assim, eu não me sinto confortável para julgar realmente como a situação está, certo? Eu acho muito prudente, né? E acho assim que se fará a justiça fiscal, né? A busca pela verdade material, no caso, com encaminhamento para a perícia, uma diligência, para a verificação se as notas canceladas 4033 e 4132 fizeram parte da apuração do ICMS devido no período, se ela compuseram o quadro gráfico, foram incluídas no quadro gráfico ou não. Só isso, senhor presidente. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu deixei para me pronunciar depois, que eu gostaria de ouvir realmente os colegas, né, se apareceria alguma questão, mas assim, eu gostaria que a gente tentasse observar qual que é, de fato, o foco da autuação que foi feita. A atuação, o que está aqui sendo, deve ser analisado por nós aqui, é a falta de recolhimento relacionada a 2 notas fiscais que não foram escrituradas. Isso é um fato incontroverso. A parte, ela não refuta em nenhum momento isso. De fato, existem inclusive provas robustas já nos autos, de que 2 notas fiscais emitidas pelo contribuinte não foram escrituradas, e em decorrência dessa falta de escrituração, não houve o recolhimento do imposto referente a essas 2 notas fiscais. Lembrando, isso é um fato incontroverso. O contribuinte, ele alegou que não, essas aí não foram, não tiveram imposto recolhido, não foram escrituradas, mas teve outras 2 de valores iguais, mesmo fornecedor, que foram, certo? Que foram escrituradas e que há uma dúvida de que se realmente o imposto foi recolhido ou não. E aí, segundo a linha de defesa, seria de que se cinge a verificar se realmente essas notas que estariam canceladas foram, de fato, levadas à apuração, o imposto teria sido levado à apuração. Bom, eu gostaria apenas o que é que realmente nos faz acreditar, ou assim, aceitar, digamos assim, né, acreditar, desculpa a palavra, é aceitar se, de fato, essas notas fiscais tidas como canceladas
realmente foram substituídas por essas notas não escrituradas. O contribuinte única e exclusivamente alega que é porque é o mesmo fornecedor, é o mesmo valor. Mas, na realidade, senhores, isso não prova nada. Um contribuinte, na hora que emitir uma saída de uma venda, digamos assim, de 100 mil reais, ele pode emitir perfeitamente duas notas fiscais de saída, uma de 50 e outra de 50. Isso é extremamente comum. Numa operação, por exemplo, de vendas de canetinhas e borrachas, para controle da mercadoria que está saindo, uma venda de R$ 1.200, eu posso emitir 3 notas fiscais de 400. São 4 notas fiscais de idêntico valor para o mesmo fornecedor, pode ser no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou daqui a 2 dias. Isso não significa, é uma operação, mas que foi dividida em 3 notas fiscais. E cada nota fiscal tem que ter a sua validade e tem que ter seu imposto recolhido. Tá? Ele poderia ter emitido uma única nota fiscal de 100 mil, mas dividiu em 2. Uma foi cancelada e a outra não foi registrada. E o que está falando é o quê? Que a cancelada pode ter, né, o imposto sido recolhido, e a que não foi escriturada realmente não foi mesmo. Tá? O que eu estou falando, senhores, não é nem um absurdo, porque se a gente olhar no livro de saída do contribuinte, que na folha 8 do livro, se os senhores olharem, nós vamos encontrar o registro de 3 notas fiscais no livro, na página 8 do livro de saídas apresentado pelo contribuinte, certo? Que eu não sei qual é a nota fiscal 4270, 4271, 4272, com valor de R$ 902, 902 e 902. Mesmo valor, 3 notas fiscais diferentes. Então, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, os contribuintes fazem isso. Né? Na hora de você vender as mercadorias, ele pode dividir, pode fazer faturamentos diferentes, e pode ter as notas fiscais os mesmos valores. Então, mais uma vez, senhores, o cerne da questão aqui, né, que na minha opinião, ele está muito bem delineado, muito bem configurado, como disse o próprio julgador singular e o parecer, o fato dessa nota fiscal cancelada está ou não com o imposto, não tem nada a ver com o caso, senhores. Né, o que nós temos que nos cingir aqui é que as 2 notas fiscais, objetos da autuação, de fato não foram escrituradas e não tiveram imposto recolhido. E isso é fato incontroverso. É só isso, senhores. Por enquanto, a minha manifestação. Pela ordem, doutor Pierre. Conselheira Mônica, doutora Mônica, sempre muito afirmativa nas suas conclusões. Mas eu quero ressaltar o seguinte: o que se tributa não é nota fiscal. O que se tributa é a circulação de mercadoria. A operação é que é tributada. Então, se houve uma operação, uma só operação de transferência de mercadoria, de venda de mercadoria, e foram emitidas 2 notas fiscais da mesma operação, me parece que são 2 notas fiscais da mesma operação, em razão do cancelamento de uma, emissão de outra, minutos após. Quer dizer, não são 2 notas do mesmo valor, do mesmo contribuinte, mas que foram mantidas. Uma contribuinte, inclusive, consignou em sua escrituração, que foi cancelada. Então, nós temos uma só operação. Se o ICMS foi recolhido desta operação, não se pode cobrar o mesmo ICMS, certo? Só porque houve uma nota posterior. Porque a operação é uma só. O que se tributa é a operação, não é a nota fiscal. Então, se demonstrado foi que aquela operação compôs a base de cálculo da apuração de ICMS, a operação foi tributada. Eu não posso cobrar o imposto da mesma operação, porque há uma segunda nota. Então, quanto à questão da nota que foi emitida posteriormente ser substituta da que foi cancelada, me parece que não tem muita dúvida quanto a isso. Né? Foi cancelada 1 minutos depois, foi emitida a segunda, certo?
Agora, se a operação foi tributada, é isso que eu quero saber, com essa diligência, eu não posso cobrar 2 vezes o imposto. Eu não posso fazer parte do cálculo. Se tributa não é a nota, é a operação. Então, mesmo que exista essa outra nota, que ela não foi escriturada, mas se a operação tivesse escriturada como foi na primeira que manteve, certo? E tivesse sido apurada, não cabe o recolhimento. Eu vou cobrar 2 vezes o ICMS de uma só operação. É isso que me parece, senhores. Eu continuo entendendo que tem que haver uma diligência no sentido para ver se fez parte ou não a operação dessa circulação de mercadoria da base de cálculo da apuração do ICMS. Senhores conselheiros, conselheiras, mais algum elemento, mais alguma discussão? Lembrando aos senhores que a própria parte, né, na sua defesa, fala também, argumenta a necessidade de perícia, também a falta de provas, a lei de procedência, argumenta que há uma possível nulidade por falta de provas. Não sei se os senhores, relator, pediu vista, tem também alguma consideração a fazer sobre esses elementos. Presidente, queria só fazer só um esclarecimento, presidente. A empresa me mandou agora, porque eu pensei que a conselheira Mônica, porque ela com a inteligência que é própria, está optando por supor que o contribuinte ele não cancelou a operação. Ele fez 2 operações e tá certo? E obviamente que cada um de nós tem todo o direito. Eu imaginei que ela fosse comentar sobre a apuração, porque na sessão anterior alguém cogitou, será que está no livro de apuração? Eu não consigo ler rápido não, presidente. Mas eu estou aqui com 2 arquivos que a empresa me mandou, o de saída e o de apuração. O total do ICMS do livro de saída, lá embaixo, pedi para o Tiago me ajudar, porque eu bate com o total do ICMS da apuração. Eu posso encaminhar, se vier algum aplicativo, eu posso encaminhar, porque é o livro de apuração que a empresa fez. Eu imaginei que, eu digo isso até para robustecer ou não, a necessidade que eu acho que não precisa de fazer uma diligência. Mas se for importante, porque eu, de novo, não tenho a intimidade que os senhores possuem com essa parte operacional. Se for permitido que eu encaminhe, ou via WhatsApp, ou não sei se nesse aplicativo, aí a pessoa acabou de me encaminhar, tá aqui, ele mandou aqui, registro de saída, registro de apuração, informações PEG dentro do SPEC fiscal. Não houve nenhum estorno. Isso aqui quem está me dizendo é o contador da empresa. Se for possível, aí a tecnologia, presidente, hoje permite isso. Se for possível, eu disponibilizo, tá certo? Até para constar aí para vocês. Não sei se pelo Meet dá para anexar, Thiago, se não dá, mas se for possível, eu tento juntar para que pelo menos conste em sessão que a parte trouxe o livro de apuração, revelando que a soma do ICMS saída, segundo a parte, bate com o ICMS que foi levado para o livro de apuração. Fica aguardando aí a decisão tanto do presidente quanto da turma. Se precisar encaminhar, é só me dizer como é que eu faço, porque eu posso mandar para o WhatsApp do presidente ou da secretária, ou via esse programa, se tiver alguma ferramenta aqui para anexar, eu tento fazer isso também. Obrigado. Obrigado, doutor Sintra. Senhor presidente, anteriormente a fala do doutor Sintra foi questionado sobre está alegando pedido de perícia, nulidade. Eu acho que eu ouvi, né, o senhor falar sobre a nulidade, mas eu, quando analisei, não vi no recurso pedido de nulidade, não. Nesse caso, eu vi o pedido de perícia. Doutor William, só lembrando, que em algum ponto da defesa fala em disso, ausência de provas, mas é algo que tem que ser analisado pelos senhores, né? Apenas destacando que há um pedido de perícia pela parte, inclusive com a elaboração de quesitos. E, doutor Sintra, com relação a esses elementos, no processo virtual, fica um pouco mais complexo, né, uma análise em função do próprio tempo, né? Parece-me que aí cabe aos senhores, se há dúvidas, se os elementos, se falta algum elemento, né, para analisar para a decisão, então parece-me que talvez seja importante os senhores decidirem no sentido de uma verificação, inclusive desse elemento trazido do doutor Sintra em sessão, que cópia do livro de apuração em que
os valores coincidem com os valores lançados no livro de saída e de entrada. Então, parece-me que é mais... Dr. William já pediu vista no primeiro momento, mas também faltaram alguns elementos para um melhor esclarecimento. Então, cabe aos senhores decidirem, como proposto aqui pelo Dr. Pierre, uma diligência para verificar se, de fato, né, há o lançamento, foi levado para a apuração, se houve ou não recolhimento de imposto. Doutor Matheus, quer se manifestar? Senhor presidente, talvez fosse, até por uma questão mais prática, em que, constatando-se que houve o recolhimento do imposto, o raciocínio lógico a ser desenvolvido, me parece, seria de que esse imposto que foi recolhido relativo a essas notas fiscais que teriam sido canceladas, ele se refere às notas fiscais que foram emitidas posteriormente ou logo a seguir. Mas isso quem vai definir é a Câmara. A Câmara é que vai decidir se faria ou não essa compensação, se é que podemos chamar de compensação, ou se utilizaria o raciocínio que foi desenvolvido pela conselheira Mônica, no sentido de que são coisas independentes, e, portanto, se houve o recolhimento do imposto relativo àquelas notas fiscais canceladas, esse imposto que foi recolhido indevidamente, porque a nota fiscal foi cancelada, caberia um pedido de restituição ou um pedido de compensação. E o fato é que as notas fiscais que não foram registradas não resultou em recolhimento do imposto, razão pela qual seria o caso de procedência da autuação. Me parece que se definisse essa questão agora, qual o posicionamento dessa Câmara a respeito desse assunto, se poderia ou não encaminhar para a diligência. Talvez fosse uma manifestação prévia de mérito a respeito dessa questão. Se for no sentido de que deve ser efetuada a compensação, vai para a diligência. Se não, se é o caso em tese, de que não deve ser efetuada a compensação, o caso já é de julgamento de mérito, então. Eu acho que poderia ser encaminhado nesse sentido, para que não houvesse a paralisação, mais uma vez, sem um resultado prático do processo, do julgamento, em que a Câmara pretende efetuar essa compensação. Essa seria a pergunta. Se pretende efetuar essa compensação, então iria para a diligência, se não, a julgamento de mérito. É esse o entendimento da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, como sempre, muito conciso. Eu entendo que primeiro devemos analisar a questão preliminar da perícia. Se nós entendermos pelo encaminhamento da diligência e da perícia, já há um entendimento aí subliminar de que isso irá influenciar no lançamento, né? Ninguém está sugerindo, eu, por exemplo, não sugeri nenhum tipo de compensação. O que eu digo apenas é que o ICMS é sobre a operação. Se a operação foi tributada, embora com um número de nota fiscal equivocado, não caberia cobrar novamente o recolhimento do imposto. Não estou pedindo compensação, não é só isso. Mas eu entendo, presidente, que primeiro as preliminares, né, pedido de perícia, posteriormente do mérito. Só isso. Senhores, a doutora Mônica. Senhor presidente, só mais uma observação, porque eu não sei como é que vai ser realmente, se vai ser encaminhado, se vai ser uma votação para encaminhamento de perícia ou não, mas, assim, caso seja vencedor, né, o encaminhamento à perícia, eu gostaria apenas de lembrar que o contribuinte, ele tem a obrigação da escrituração fiscal digital desde 2010, né, e o livro que foi apresentado, como foi apresentado de maneira informal, ele foi apresentado ainda naquele formato anterior, né, e a gente sabe, né, que por força do artigo 276G do regulamento, o livro de saída foi substituído por esses livros aqui da escrituração fiscal digital.
Então, caso haja um entendimento, né, desse colegiado, pela apresentação da apuração ou do saída, que tem que ser na escrita fiscal digital, onde consta a certificação digital do contribuinte, visto que ele já era obrigado, tá? Uma questão assim, acho que o doutor Matheus, ele entendeu perfeitamente a minha colocação, né, no sentido de que, se realmente essa nota fiscal cancelada, houve um recolhimento do imposto, indevido ou não, por causa do cancelamento tal, o contribuinte tem meios, realmente, para ver isso. O que a gente não pode é entender que essas notas fiscais que não foram escrituradas, portanto, não tiveram recolhimento do imposto, que elas são uma consequência daquelas, simplesmente por ter o mesmo nome do fornecedor. Isso é uma presunção, tá? Uma presunção que não se estabelece. Aí, o que é que eu quis dizer? A gente vê que na própria escrituração do contribuinte, ele tem operações em que ele emite para o mesmo contribuinte, para o mesmo destinatário, notas fiscais com o mesmo valor. Então, o que eu quis dizer é que não se trata de uma única operação. Podem ser operações que foram divididas. Ao invés de ser duas operações, uma de 50 que foi cancelada por outra de 50, poderia ser uma de 100 com duas notas fiscais que foram divididas. E que cada uma tem que ter seu imposto recolhido. Né? Então, simplesmente, o que é que a gente está considerando como prova? Exclusivamente o fato de ter o mesmo destinatário, apenas isso. O contribuinte e o mesmo valor, ou seja, o contribuinte pode emitir para o mesmo destinatário o mesmo valor, várias notas fiscais, e são operações diferentes, que cada um tem que ter o seu imposto recolhido. É isso. Senhores, como falei anteriormente, há um pedido formal da parte, primeiro pela improcedência no recurso, né, e também da realização de perícia, inclusive com quesitos, né, as folhas 54 dos autos. Então, cabe aos senhores analisar preliminarmente este pedido. Doutor Carlos César Quadros Pierre já sinalizou, já manifestou-se favorável à perícia, inclusive propôs, e talvez fosse bom, doutor Pierre, enfatizar ou destacar os pontos, né, que poderiam ser analisados, né, numa perícia, a verificação se de fato, o senhor falou que o ICMS incide sobre a operação, se de fato essas notas fiscais que foram canceladas foram substituídas, né, pelas outras notas fiscais, faz alguma referência, porque aí, naturalmente, além dos valores, os itens, né, que compõem essa nota fiscal, ou alguma referência, né, que normalmente consta, nota fiscal em substituição, a nota X foi cancelada, o senhor falou a questão de minutos, né, que foi cancelada, imediatamente emitida uma outra. Ou seja, esses elementos que parece que não estão nos autos, a doutora Mônica destacou também que os livros apresentados pela parte não têm as formalidades ou aquilo que foi exigido pelo artigo 276, ou seja, mais uma razão para, acredito, senhores, para baixar o custo do processo de diligência para que esses elementos estejam presentes e venham esclarecer de fato se essas notas foram canceladas e substituídas e o imposto foi lançado e apurado, né? Então, acredito que cabe aos senhores decidirem, mas pelos elementos, o doutor Matheus mencionou compensação, mas acredito que não tenhamos ainda, pelo menos eu não me vislumbro aqui, todos os elementos que pudessem, né, tomar essa decisão. Então, cabe aos senhores, né, preliminarmente, esse pedido da parte, e também aqui a manifestação do doutor Pierre, doutor William também pediu vista do processo, acredito que não esclareceu todos os pontos, né, como já mencionou, até pela falta, o não acesso, né, essa parte que envolve a apuração. Então, para objetivarmos aqui os nossos trabalhos, eu indago, doutor Pierre, só para que possamos encaminhar, dar um encaminhamento aqui à nossa pauta. Bom, senhor presidente, quando a questão de minutos é porque foi mencionada aqui, eu não olhei não. Não, apenas parte da sua fala, apenas destacando alguns pontos. Eu acho que a perícia, primeiramente, ela deveria verificar, né, se tratam das mesmas mercadorias, o mesmo destinatário, o mesmo valor, na nota fiscal cancelada e na nota posteriormente emitida. E, em segundo lugar, verificar se
as notas que foram canceladas, certo? Fizeram parte do quadro de apuração do ICMS do período. Quer dizer, que o recolhimento do imposto já foi dito que foi recolhido aqui, né? Então, teve um recolhimento. O recolhimento não é de cada operação, é da apuração, né? A empresa pode ter imposto e pode ter crédito. Então, só para saber isso. Só uma questão de ordem. Doutora Helena, desculpe. Concluiu, doutor Pierre. Concluir agora, como eu acho que a doutora Mônica vai dizer, deve ser dentro da documentação fornecida no meio digital do contribuinte, né? Lógico. Só questão de ordem. Doutora Helena pediu a palavra? Ok. Doutora Mônica. Senhor presidente, dentro da documentação que o contribuinte enviou, tá, que todos os conselheiros receberam, existe a colocação da nota fiscal eletrônica que foi cancelada, e no campo informações não consta nenhuma informação com relação à substituição da nota fiscal, como o senhor mencionou. É só uma observação para... Existem elementos já nesse sentido. Doutora Mônica, porque a senhora falou também anteriormente que esse documento apresentado, ele não cumpre todas as exigências do artigo 276-A do regulamento ICMS, a questão da FD. Então, acho que mais um elemento para que possamos enviar para diligência, para verificar, inclusive, dentro da FD, né, das formalidades que são exigidas hoje. Doutor William, que pediu vista, tem algum elemento adicional aí nessa discussão? Senhor presidente, eu estava procurando aqui na legislação, porque eu não lembro, claro que eu sei decorado, o que é que se diz quando vai fazer cancelamento do documento fiscal? O documento posteriormente emitido tem que fazer referência ao documento que foi cancelado, né? Também tem que ter isso. Eu não encontrei aqui o artigo para fazer a leitura. Eu observando aqui a nota, eu não estou vendo a nota aqui, 4034, 4033, eu não estou encontrando, para ver se no rodapé ela diz nas informações complementares que ela foi, aliás, a nota que foi emitida, né, dizer que ela faz referência à nota fiscal que foi cancelada. Eu não vi essa informação aqui no rodapé, é também um equívoco, se não tiver, né, do contribuinte. Nós estamos tudo indo pela quantidade da nota, pela mercadoria, que, né, o conselheiro Mônica já disse, tudo por isso aí. Mas alguns detalhes que, aí, às vezes, influencia no entendimento quanto que a conselheira Mônica levantou aí, né? Dizer, quem garante que é a mesma operação? É complicada essa parte aí, por isso que esses detalhes são importantes na nota, e eu não estou vendo aqui, realmente. Não sei se foi por causa da digitalização, ficou assim um pouquinho atravessado aqui no meio, não estou vendo apenas a data, em 11 de setembro de 2017, às 11, e não, só veio isso aqui, não diz. Seria importante, num pedido de licença, se for aprovado, pedir para ver se o contribuinte prestou essa informação, porque se não prestou, aí já complica um pouco isso aí, porque tem que prestar essa informação, senão nós vamos ter que, claro, só voltando aqui, a conselheira Mônica está indo na forma bem assim, direta. A nota não foi registrada, não foi, e tem imposto, tem, acabou, não tem nada a ver com a outra operação, que peça a restituição do imposto que foi pago na outra operação, que a conselheira Mônica está dizendo. Mas eu entendo assim, dentro do direito, nós não podemos assim ficar muito restrito a esse aspecto, eu entendo, né? Se tem como você verificar, quando o doutor Pierre disse, é a mesma operação, você não pode pagar por duas operações, aí então nós estamos para aplicar a questão da justiça, mas aí nós podemos aplicar a justiça sobre qualquer situação, tem que verificar se aquilo ali te dá o pleno convencimento que foi efetivamente a cancelamento. E, para isso, eu entendo que a perícia, da forma que foi suscitada aí, trará mais elementos para a gente ficar mais seguro dessa questão. E não isso, não foi, foi outra operação e foi repetida, essa operação cancelou, mas exigiu, ninguém tem condição de dizer isso.
Do contrário, se tiver elementos, a gente pode dizer, não, é a mesma operação. É interessante nós adentrarmos na perícia. Embora o valor seja tão pequeno para o nível dessa empresa, o valor é pequeno, mas ele está lutando para provar que realmente, né, está correto. Então, nós temos que levar isso em consideração. Obrigado, William. Então, vamos a essa preliminar, né, na questão da diligência, ou perícia, no sentido de verificar se essas notas fiscais foram canceladas, tratam, né, da mesma mercadoria, o valor e destinatário foram substituídas pelas notas fiscais também aqui apresentadas pela defesa. E se essas notas fazem parte da apuração do ICMS, de fato, o imposto foi recolhido, mais ou menos nesses termos, não é isso, doutor Pierre? Então, o doutor Pierre já propôs aí a perícia e pela ordem. Pois não, doutor Pierre? Sim, desculpa, doutora Mônica, eu não percebi. Porque assim, senhor presidente, é porque eu tenho tentado mostrar aqui que o fato de ser o mesmo fornecedor, ou data, ou mesmo mercadoria, ou valor, não significa que é a mesma operação. Então, não é isso que deve ser observado pela perícia, porque isso a gente já está observando nas notas que o próprio contribuinte já anexou, né? O que eu entendo, assim, caso realmente seja encaminhado para a perícia, é se existe alguma indicação de que as notas fiscais que foram substituídas referem-se às notas fiscais canceladas. E aqui, no meu modo de ver, a própria nota fiscal anexada pelo representante da parte já mostra que não faz nenhuma menção. Então, não tem como a gente realmente fazer essa ligação. Mas, assim, em caso de encaminhamento, o que tem que ser observado é isso, se a perícia tem como verificar se essas notas fiscais não escrituradas e ditas que foram em substituição às canceladas, se referem à mesma operação. Se tem como comprovar isso, eu acredito que não vai ter, mas tudo bem. E a outra questão é que se as notas fiscais canceladas tiveram ou não o imposto recolhido. Eu acho que são essas duas questões. Ok, doutora Mônica. Estamos seguindo aqui a ordem. Doutor Pierre, favorável. E sugiro até, doutora Mônica, que registre e repasse para a Evaneide ou o doutor Pierre, né, essas suas considerações, para que a gente possa formular muito bem esses quesitos e que venham esclarecer essas dúvidas. Pelo menos alguns têm dúvida, outros não, mas que possam realmente ter elementos para que se possa fazer um julgamento justo, né, correto. Doutor Pierre. Só uma observação, presidente. Depois da Mônica, doutora Mônica, quem vota é o doutor Pedro Jorge, depois o doutor Saulo, somente por último eu. Então, se houver a redação de alguma coisa aí... Doutor Pierre. Pedro. Quem vota depois da doutora Mônica é o doutor William, que ele pediu vista. Depois é que sou eu. Ah, pronto, tá certo. Eu vou seguir aqui um script, tá? Tem uma ordem aqui, porque no campo visual, às vezes, causa uma certa confusão. Bom, vamos voltar aqui ao relator, à relatora. Doutora Mônica, a senhora é favorável ao pedido de perícia? Senhor presidente, eu entendo que existem provas nos autos suficientes que de que realmente essas notas fiscais não foram escrituradas e que houve falta de recolhimento. Tá? Então, eu não entendo pelo encaminhamento da perícia, pelas razões aqui já expostas. Ok, doutora Mônica. Na ordem, doutor William, que pediu vista do processo. Senhor presidente, diante de tudo que nós discutimos, diante do que eu já falei, não vou mais repetir, eu acho que estou ficando velho, estou ficando muito prudente. Eu acho que seria interessante nós fazermos uma perícia. Ok. Ok, doutor William. Doutora Helena. Qual sou eu? Volta para o Pedro, não? Agora sou eu. Só um instante. Doutora Mônica, doutor William. Ok, doutor Pedro. É isso, por favor.
Isso aí, presidente. Eu também concordo com a prudência do doutor William, como eu concordei ontem, e sou pela divergência, ou seja, pela realização da perícia. Ok, obrigado, doutor Pedro. Doutor Saulo. Senhor presidente, eu entendo também pela prudência no caso, acredito que para fazermos o julgamento mais abalizado da questão, é interessante que seja o processo baixado de diligência para a realização de uma perícia no caso. Então, eu sou pela realização da perícia. Obrigado. Obrigado também, doutor Saulo. Doutor Pierre. Eu acompanho a primeira divergência, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William já foi. Doutora Helena. Com a divergência pela realização de perícia. Então, esta Câmara, por maioria de votos, a doutora Mônica foi a primeira a votar, decide converter o curso do processo na realização de diligência, com o objetivo de verificar, né, se essas notas fiscais indicadas, né, tratam-se de, foram realmente canceladas, de acordo com o que manda o regulamento CMS, e essa indicação, né, a substituição por outras notas fiscais refere-se ao valor destinatário, se é a mesma mercadoria e se as operações foram levadas para a apuração do imposto. Vamos elaborar os quesitos com a ajuda dos senhores e a empresa será intimada, será participar do processo, inclusive apresentando, né, o assistente técnico para que possamos elucidar essas questões aqui trazidas em sessão. Acho que o objetivo é esse, que tenhamos elementos para decidir da melhor forma possível. Agradeço a participação do doutor Sintra, do doutor Tiago, aqui no processo, e, doutor Sintra, obrigado aí pela participação. Presidente, queria agradecer a atenção de todos, tá certo? E dizer que é sempre uma satisfação grande nós estarmos participando de sessões tais como a que se realizou agora. Tiago, quer falar alguma coisa aí, Tiago? Obrigado, doutor Marcelo. Ótima semana a todos. Um abraço. Tá bom, um abraço a todos. Nós vamos, como a gente tem um compromisso agora, nós não vamos poder prestigiar os demais julgamentos, mas a gente espera que nos próximos dias a gente possa estar de volta para tratar, inclusive, desse assunto, tá bom? Obrigado a todos, tenham todos um excelente dia. Obrigado. Senhores, são 10 horas, temos ainda alguns processos, sugiro aqui um pequeno intervalo, lembrando que 15 minutos, vai bem? Retornaremos com a nossa, dando prosseguimento aqui na nossa pauta.